Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, tá aí. Eu tô aqui hoje para mais uma diquinha para as mamães, os papais de plantão, toda a família. Vou vir trazer aqui algumas experiências que eu tive e continuo tendo com meu filho. Para quem não conhece, eu me chamo Vitória e eu tenho um filho, Nicolas, de 4 anos, que tem autismo e ele é autista de grau moderado, certo? E hoje a diquinha é sobre o sono do bebê. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com o Nicolas, certo? Bem, para quem não sabe, o autismo ele não é demonstrado para o pai e para a mãe logo quando o bebê nasce nenhum exame, certo? O autismo ele é detectado clinicamente, né? Os sinais que a criança vai dando e o neuropediatra ele vai relacionando e daí para fechar um diagnóstico. Então eu não tinha noção, né, de que Nicolas ele tinha autismo, mas aí bem minuciosamente ele dava sim para mim alguns sinais. Isso na hora da amamentação, inclusive na hora do sono e em outros momentos também. Lógico que recém-nascido a gente não consegue perceber muito, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo algumas coisas, algumas situações e que há uma diferença, não é? Então, assim, quando o Nicolas nasceu, ele, como a maioria dos bebês eu acredito, trocava muito o dia pela noite, né? E aí o que acontecia? À medida que o tempo foi passando, eu comecei a pesquisar, a buscar conhecimento, já para colocar, tentar já iniciar uma rotina com ele. Por quê? A rotina, ela é muito importante para a criança, faz total diferença, não é? Então, assim, eu não tinha a noção do autismo ainda, mas eu sabia que a rotina, ela era importante. Então, eu comecei a tentar fazer com que ele não dormisse, isso já depois de um tempo, tá? Ele não dormisse durante o dia, né? Eu tentava fazer alguma brincadeirinha, alguns brinquedinhos, alguns desenhos, para tentar chamar a atenção dele, para que ele não viesse a dormir durante o dia, para começar já essa rotina bem cedo, né? E isso é um processo, né? Não adianta achar que isso vai acontecer assim, no estalar de dedos, de um dia para a noite, porque isso não acontece. Tudo com os nossos filhos, a gente tem que dar um pontapé inicial e entender que vai ser um processo. Alguns são de uma forma um pouco mais lenta, outros de uma forma um pouco mais rápida, vai depender muito da sua criança, vai depender muito do método que você está colocando ali, certo? Então, eu só quero passar o que funcionou comigo, tá? Então, eu buscava sempre deixar Nicolas dormir no bercinho. Lógico, teve noites e noites que ele não queria, né? Aquela coisa da criança estar ali mais pertinho do pai e da mãe. Então, assim, o que acontece? Nicolas, eu colocava ele no bercinho e sempre falava para ele. O engraçado é que até hoje eu faço isso e no tempo algumas pessoas até me indagavam. Ah, mas você fala tudo, você conversa com ele e ele é tão pequeno. E eu sempre expliquei que é muito importante a gente conversar com a criança. Por mais que ela seja muito pequenininha, lógico, ela não vai entender ali o contexto, a totalidade de tudo que você está falando. Mas aquilo ali vai trazer para o teu filho uma segurança, ele vai se sentir ali até mesmo acolhido, porque ali você está conversando com teu filho, e ele está te vendo, ele está vendo as tuas expressões, ele está percebendo que você está dando atenção para ele. Então, desde que Nicolas era só um bebezinho, eu já conversava com ele e dizia, olha filho, aqui é o seu bercinho, é o seu lugarzinho, o seu espacinho para você dormir, dormir bem, né? A mamãe tá aqui pertinho de você. Então, assim, eu sempre busquei fazer dessa forma. Lógico, não foi sempre que foi fácil, na verdade, de fácil não teve nada, né? E sim de muita insistência para o bem dele, né?
Para nós pais é muito importante que nós tenhamos uma boa noite de sono, né? E para que a nossa criança também tenha uma boa noite de sono. Um sono tranquilo, um sono leve, né? Dormir a noite toda. Agora, é como eu digo, não é assim logo que vai acontecer. É a partir do momento que você iniciar uma rotina para o seu filho. E aí vai precisar sempre de muita paciência, de muito amor, de muita insistência, né? De não desistir no meio do caminho. E aí eu sempre conversava com ele, como eu havia dito, e sempre dizia para ele dormir no bercinho. Mas aí eu passei por várias fases e várias noites também, onde Nicolas chorava bastante, ele demonstrava uma certa irritabilidade, ele passava, tinha madrugadas e mais madrugadas acordado, né? E aí, conversando com a neuropediatra que acompanha a Nicolas, ela, para o meu filho, certo? Para minha experiência, ela me indicou o melatonina, que é um medicamento manipulado natural. Me ajudou também bastante durante um tempo, né? Mas aí não foi uma coisa que precisou estar sendo administrada durante todo esse tempo, todos esses anos, não, né? Foi uma fase. Então, tudo é uma questão de processo, uma questão de momento, questão de fase. Mas é muito importante a gente ter a noção de que a gente precisa buscar estratégias para que a gente possa melhorar aquilo que talvez não esteja tão interessante, né? Então, assim, o que ajudou também em relação ao Nicolas foi a questão dele ter tido o diagnóstico de autismo cedo, vamos dizer assim, né? Foi antes dos 2 anos. Então, antes dos 2 anos, Nicolas, de completar os 2 anos, ele teve o laudo médico e o CID do autismo. Então, por que foi tão importante isso? Porque isso me ajudou a buscar os direitos de Nicolas da forma burocrática, né? Então, eu iniciei as terapias com ele e atualmente ele faz terapia 3 vezes na semana. Então, ele faz fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade e psicologia do TEA, né? Então, ajudou bastante, né? Foi uma coisa que foi um divisor de águas. Porém, o que é que ajudou também? As terapias alinhadas às estratégias que eu iniciei no nosso lar. Isso faz toda a diferença, né? Não só a criança ser acompanhada pelos terapeutas, mas a criança também ter uma vivência positiva dentro de casa. Sabe uma coisa que faz muita diferença também no sono da criança? É o dia a dia dela. É o ambiente onde ela vive, as pessoas com quem ela convive e o que ela faz durante o dia. Então, se durante o dia ela passa por atividades, se durante o dia ela brinca, né? Durante o dia ela já vai entendendo no decorrer do dia que à noite é hora de dormir, né? Que ele vai tomar o banho, né? Que a mamãe vai contar uma historinha, né? E que ele vai dormir na caminha dele, né? Que ele vai, é a hora da soneca, né? Que amanhã a gente brinca de novo. Então eu sempre busquei dar uma prévia para Nicolas em tudo, em tudo. Então assim, a gente vai numa consulta com o pediatra, qualquer outro profissional, aí eu digo para ele, vou dar um exemplo. Olha, Nicolas, hoje, ou então amanhã, a gente vai para consulta. Lembra daquela tia que você vê que a gente vai todo mês para ela? A gente vai lá, vai conversar, ela vai te ver. E vou sempre dando uma prévia para ele, porque imagina, alguém pegar na tua mão, te sair arrastando e dizer assim, olha, a gente vai embora agora, né? Poxa, é tão frustrante não saber para onde está indo. Então, com meu filho, isso funciona bastante. É sempre falar com ele, dizer para ele para onde ele vai, dizer o que vai acontecer agora, dizer, olha, daqui a pouco a gente vai pro banho, daqui a pouco a gente vai lanchar, né? Então, isso funciona, isso é muito positivo, né? A gente precisa sempre estar buscando isso, buscar também uma rede de apoio, apoio profissional, apoio dos familiares, é sempre muito importante. Porque assim, a gente, a gente se torna mãe
E não vem um manual pronto ali escrito dizendo o que a gente tem que fazer. É muito do instinto, muito da prática, a gente vai aprendendo ali de acordo com as coisas que vão acontecendo. E comigo não foi diferente, né? Eu fui mãe jovem, aos 20 anos, e eu me vi ali com uma criança recém-nascida, tão diferente nos pequenos detalhes. E assim, de repente, num pulo, eu recebo um diagnóstico, né, de que minha criança é uma criança autista. E ninguém me deu um manual ali me mostrando você tem que fazer assim, assim, assim. Muito pelo contrário, né? Eu tive que aprender ali na garra, na prática mesmo, o que eu tinha que fazer, o que era melhor, errando e acertando. Eu fui melhorando a cada dia em relação a conhecer o meu filho. Então é muito importante a gente se ater a isso. Vamos buscar olhar, ter um olhar dos nossos filhos com cada vez mais atenciosos, entendeu? Muitas vezes a gente se perde, eu sei que não é fácil, né? A gente tem que ser mãe, mulher, esposa, profissional, são tantas atribuições, né? Mas muitas vezes o que é que acontece? É, muitas vezes a gente vê comunicações entre pais e filhos muito bloqueados, né? Então, é por isso que é tão importante o diálogo, né? E de pequeno, é de pequeno mesmo. Deixa as pessoas falarem ou acharem que aquilo é besteira, que a tua criança é muito pequena, ela não vai entender nada. Aí é que se engana, porque a gente não chega no primeiro e no segundo andar com um degrau, a gente chega de degrau em degrau. A gente não constrói uma casa com um tijolo, a gente constrói uma casa, uma estrutura com um tijolo após tijolo, um tijolo após tijolo. Então, é assim a criação, é assim que a gente vai colocar rotina, que a gente vai ver a questão do sono, da alimentação, né, das atividades na escolinha. Então, assim, a gente precisa buscar ter uma comunicação fluente, leve, natural com os nossos filhos. Buscar dar essa atenção para que eles entendam, meu pai, a minha mãe me escuta, né? Eu sou importante para eles. Eles param para me ouvir, porque criança não é diferente de adulto em relação aos sentimentos. Ela tem sentimento, ela se frustra, ela tem medo, né? Ela fica cansada, ela fica irritada. Tem até um exemplo que eu posso dar a vocês, que aconteceu uma situação que foi o seguinte, Nicolas pediu um pão, e aí, inicialmente, ele apontava apenas. Hoje ele aponta e fala, pão. Ele ainda não diz, mamãe ou vovó, eu quero pão. Não, ele não fala frases complexas. Ele fala a palavra, então, pão. E aí, como eu sei que ele come pouco, eu não quis dar um pão inteiro para ele, né? Para que não houvesse nenhum tipo de desperdício. Eu parti o pão e dei a metade para ele. Pronto, foi o suficiente. Ele se frustrou bastante, porque na cabecinha dele, ele pediu um pão e eu ia dar o pão todo para ele. A partir do momento que eu fui partir o pão na cabeça dele, frustrou, porque ele tinha uma perspectiva de algo, e ali eu sem querer, né, no meu entendimento era comum, eu quebrei essa expectativa. Então, na hora, ele chorou bastante, se jogou no chão, demonstrou uma frustração muito grande. E aí eu conversei com ele, olha, filho, a mãe partiu o pão, é melhor assim, né? Você pode não querer comer o pãozinho todo, mas é pão da mesma forma, tá certo? Se acalma, não precisa ficar assim. Coma seu pãozinho. Deixei. Conversei com ele, expliquei para ele o que eu tinha feito e deixei. E o que é a grande uau disso tudo? É que a partir do momento que eu entendi o quanto que falar para ele as coisas tão importantes, que eu percebi que ao longo do tempo, essas reações foram ficando cada vez menores, né? Uma reação dessa para outra foi ficando com espaços curtos, até que hoje ele faz isso, mas ele faz assim, entendeu? Raramente. Eu não vejo mais ele fazer dessa forma, sabe? A mesma coisa em relação, como eu estava dizendo, ao som, né? Hoje o som de Nicolas é ótimo,
né, ele dorme no horário legal, né, ele dorme a noite inteira. Ele acorda sim, ele acorda cedo, mas ele dorme a noite toda, né. Então isso para mim é muito gratificante, né, muito bom, né, é uma vitória. Descansar ele, descansar eu também. Ter uma boa noite ele, eu também tenho uma ótima noite de sono, que ajuda, flui no outro dia, a criança fica com mais energia, fica mais feliz, fica mais alegre. E eu não posso nem falar em relação ao papai e à mamãe, né? Que fica descansado também, que sai para trabalhar cedo, né? Que precisa estar com uma boa energia. Então, é basicamente isso, né? É rotina, é atenção, é paciência, é amor, é entender que tudo é um processo, que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, né? Que a sua criança tem o tempo dela, né? Já passei por várias experiências com o Nicolas, depois, quando der, eu venho trazer aqui para vocês em relação ao desfraude, né? Em relação às brincadeiras dele também, em relação à escolinha, como que ele sai com as atividades da escola, né? Então é isso, a gente vai ali fazendo a nossa parte e quando a gente vê, chega um resultado maravilhoso, um resultado muito positivo, né? Um resultado que nos traz tanta alegria, né? Ver o nosso filho evoluir, ver que o nosso filho está entendendo o que a gente está dizendo a cada dia é muito legal. Hoje eu tenho uma comunicação com o Nicolas assim, apesar dele não falar totalmente, ainda não formar frases, a gente tem uma comunicação nossa muito boa, né? Antes Nicolas nem fixava os olhos a outra pessoa, né? Era um olhar que não tinha foco. Hoje ele olha, né? Ele fixa o olhar, ele se comunica da forma dele. Então é muito maravilhoso isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Se esse vídeo ajudar uma pessoa, pra mim eu já tô feliz e muito grata. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus lhes dê sabedoria, que Deus lhes dê força, né? Que Deus esteja com vocês. E eu agradeço pela oportunidade, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Muito obrigada. Tchau!